Livro do Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, a partir do versículo 22. Na versão NVI, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém. Podem estar assentados. Quero dizer antes de tudo que para mim é um privilégio, uma honra estar aqui nesta noite para cultuar junto com os irmãos. Quero agradecer pastor Laílson, pastora Beth, pela amizade, pela confiança, agradecendo também a pastora Miriam e pastor Jorge pela recepção. Já é a 2ª vez que nos recebe aqui, e sempre com muito cuidado, com muito zelo e carinho. Agradecer à igreja, que tem também nos dado a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor, de uma porção da palavra, mais uma vez. Para mim é uma alegria estar acompanhado da minha esposa e poder passar esses 2 dias aqui, vendo acerca do que Deus tem para cada um de nós, especialmente aquilo que Deus tem feito entre os irmãos. E hoje também para ter o privilégio e a surpresa de ouvir Vitorino Silva cantar. Foi maravilhoso, né? Então que Deus continue usando, né, sempre com essa garganta de ouro aí maravilhosa. Eu quero dizer aos irmãos que ontem eu já fiz uma exposição, eu tenho ali 3 títulos, são 5 livros publicados, e eu tenho 3 disponíveis, 2 livros dos 3 voltados para a família, um deles é Bodas, Tradições e Significados do Casamento, o outro, Família em 13 Atos, são 13 lições voltadas para a família, que podem ser estudadas como uma lição de escola bíblica dominical. Aliás, o livro, primariamente, ele foi uma revista de escola dominical que eu comentei. E o livro mais recente, Resíduos do Altar, que é um livro voltado para o aconselhamento bíblico. Então, são 3 títulos que eu tenho ali, e com prazer eu posso atendê-los ao final do culto nesta noite. Eu tenho uma rede social lá no YouTube, chamado Ponto e Vírgula. É um canal onde eu posto toda quarta-feira vídeos, mês de maio, todos os vídeos voltados para a família, vídeos de 7 minutos, 6 minutos. No mês de junho, todos os vídeos são voltados para relacionamento conjugal, voltados para casais. Então entre no YouTube depois e procure ali, escreva a palavra ponto, a letra E e a palavra vírgula, ponto e vírgula, e escreve Gersino logo em seguida com G, que aí já vai aparecer o meu canal. Se inscreva ali, veja os vídeos têm sido bênção para muitas pessoas, e o objetivo é ser bênção
para vocês. No Instagram você me acha como psicólogo, @psicólogo Gersino. Também tem sempre alguma postagem voltada para a saúde emocional, espiritual do ser humano. Até agosto, no máximo, eu estou lançando um curso chamado Revitalize o Seu Casamento. E quando esse curso ficar pronto, ele vai ser também disponibilizado nas plataformas digitais. E são 5 módulos para você rever o seu casamento, você aplicar saúde no seu casamento. São 5 módulos, 25 vídeos que estarão disponíveis ali. Então, essas notícias estarão no Instagram. Mas vamos à nossa meditação, à nossa reflexão desta noite. E eu gostaria que, no texto que nós lemos, eu coloco a mensagem sobre a vida cristã como uma viagem, ou talvez a nossa vida. Independente daquela pessoa que se dizer ou se converter ao cristianismo, a vida dela é uma viagem. É uma viagem porque nós nascemos já com uma data de validade. Dizem que nós começamos a morrer a partir do momento que nós chegamos à luz. A gente começa a morrer. Alguns vão 80, 90, e tem uns que vão a 110, a 108, a 100, e assim por diante. Eu sempre gosto de tratar com o paciente numa perspectiva de pelo menos 90 anos. E eu sempre levo esses pacientes a pensarem a partir da idade deles. Então, se você tem 45 anos nesta noite, eu quero te perguntar como que você quer que a sua vida aconteça nos próximos 45. O que é que você quer fazer da sua vida nos próximos anos que você tem pela frente? Como que você quer estar atuando no reino de Deus? Como que você quer estar se comportando como filho de Deus, como servo de Deus? Porque a viagem continua. E nós cremos e nós esperamos que todos vivam bastante. Toda viagem que nós empreendemos, ela exige um planejamento, ela exige um cuidado. Então, uma viagem longa exige que você passe no local adequado e você dê uma recalibrada nos pneus. Ela exige que você olhe se o nível de água do radiador está bom. Ela exige que você perceba se o nível de óleo do motor também está bom. Enfim, dependendo da viagem, nós precisamos fazer uma verdadeira revisão no carro. Porque o nosso desejo é sair e chegar bem. Entretanto, nós sabemos que durante a viagem, algumas novidades, algumas surpresas podem acontecer. Entre acontecer uma surpresa e não acontecer, o mais importante é como que eu reagi diante do fato ocorrido. Tem pessoas que quando recebem uma notícia dramática, uma notícia traumática, elas desmaiam. Tem pessoas que elas se paralisam. Tem pessoas que têm crises de choro, cada um reage de um jeito. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo onde nós sofremos todas essas intempéries da própria vida. Nós vivemos num mundo em que normalmente há algum acidente ou incidente. E esse acidente ou incidente exige de nós um comportamento para nós permanecermos vivos. Para nós permanecermos com o mesmo conceito que nós temos de Deus, com o mesmo conceito que nós temos através da nossa fé, com as nossas mesmas convicções. Vamos pensar aqui. Tem viagens que elas provocam tensões. E durante a nossa vida, nós sofremos muitas tensões. Durante a nossa vida, nós sofremos perdas. Nós passamos por processos de luto. Nós vivenciamos muitas coisas durante a nossa vida. E às vezes nós achamos que tudo acabou para nós. E é por isso que tem pessoas que mergulham em estado depressivo e elas não conseguem sair. Tem pessoas que são afetadas por a ansiedade e elas não conseguem sair daquele evento de ansiedade. Tem pessoas que entram na síndrome do pânico e elas também não conseguem libertar daquilo. E não é uma questão de fé, não é uma questão espiritual, é uma questão emocional, é uma questão funcional. E nós precisamos
entender que essas pessoas precisam do mesmo cuidado daquela pessoa que está desenvolvendo uma enfermidade no seu corpo. A verdade é que existem muitos ciclos da nossa viagem. A gente sai, a gente estabelece um momento para a parada do café, e depois a gente estabelece um momento para a parada do almoço, e depois para o café da tarde, e depois para o uso de um sanitário. E na vida também nós temos ciclos. E o grande segredo que Deus estabelece para nós é nós sabermos encontrar esse ciclo certo, para nós refazermos as nossas forças, ou para nós fecharmos o ciclo. Nós temos pessoas que não tiram o pé do passado. Nós temos pessoas que elas não conseguem alavancar, elas só ficam no presente. E tem pessoas também que puxam o futuro e elas com isso não conseguem resolver o seu presente. E Deus, Ele nos dá a capacidade de nós olharmos cada um desses ciclos e virarmos a chave e sairmos. O povo hebreu estava por 400 anos escravo, sofrendo. Entretanto, muitos se conformaram e não queriam tirar o pé daquilo ali. Foi preciso Deus fazer sinais extraordinários para que aquele povo fosse convencido a sair do lugar em que eles estavam. Porque até o sofrimento traz conforto para as pessoas. Por incrível que pareça. Porque tem pessoas que pensam, mas tem gente pior do que eu. Estou sofrendo, mas tem gente pior. Então meu lugar não é tão ruim assim. E essas pessoas entram numa zona de conforto que para as pessoas que estão saudáveis não é conforto nenhum, mas aquelas pessoas se estabilizam naquele lugar. Deus, Ele tem, dentre as diversas características, Deus, Ele é um Deus de movimento. E esse movimento de Deus, ele acontece desde o eterno passado. O céu se movimenta, a natureza se movimenta, o mar se movimenta, as aves se movimentam, tudo movimenta, a terra se movimenta, tudo se movimenta. E Deus quer que o seu povo esteja em movimento. Deus trabalha para isso. E eu li uma frase muito interessante que Deus, Ele está sempre onde Ele é desejado. Então Ele movimenta. Aqui tem um povo que deseja Deus. Aqui tem um povo que deseja a presença de Deus. Aqui tem um povo que quer a ação de Deus. Aqui tem um povo que quer uma igreja em movimento nessa cidade. Porque a partir do momento que nós queremos isso, Deus diz, deixa comigo. E Deus vem e sopra. E Deus vem e trabalha. E o povo começa a ficar inquieto. Porque eles percebem que o evangelho, ele é de movimento. O Senhor falou, só fiquem em Jerusalém até um determinado tempo. Depois, movimentem-se, andem. E lá no Egito, Deus falou assim, Moisés, eu quero movimentar o meu povo. Porque eles apenas choram, mas eles não saem do lugar. Eu vejo as lágrimas deles, mas eles não saem do lugar. Eles não se movimentam, Moisés. E Deus movimentou Moisés para tratar Moisés e depois voltá-lo ao Egito, movimentou de volta ao Egito, para que ele colocasse aquele povo em movimento, e por que não dizer, todo o reino de Faraó entrou em movimento, para que fosse percebida a presença e as ações de Deus. E aquele povo teve o dia marcado por Deus, para aquele povo se levantar e se movimentar em direção a um lugar que Deus havia escolhido para dar a eles de presente. Deus é Pai. E o Pai ama dar presente para os filhos. Todo pai amoroso gosta de dar presente para os filhos. E o Pai tem um presente preparado para essa igreja. O Pai já preparou um lugar para essa igreja e falou, comece a movimentar. Comece a andar. E além dele dar coletivamente, ele ainda vai dar individualmente. Quando nós lemos o Apocalipse, ali nós vamos dizer, se o meu povo fizer isso, se o povo obedecer, se mudar, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. As 7 cartas, elas vão mostrar que haveria uma recompensa para aqueles que se movimentassem. Mas na leitura que eu leio, ou que eu faço aqui nesta noite, eu gostaria que você pensasse em 3 palavras.
A primeira palavra está no versículo 22, Sur. A segunda palavra está no versículo 23, Mara. E a terceira palavra no versículo 27, Elim. Por questão de ser mais didático e querer que vocês saiam daqui com isso gravado nas vossas mentes, Sur significa limite, significa muro. É como se fosse uma interrupção. Sur seria uma pausa onde as pessoas não sabiam o que viria após ela. Mara é do conhecimento de todos nós, significa amargo. E Elim significa, dentre outras coisas, lugar de descanso. Então, para você não esquecer, muro, amargo, lugar de descanso. O povo passa por um momento de euforia muito grande, porque eles saem do Egito, apesar de saírem com a aquiescência de Faraó, mas ele muda de ideia e ele começa a perseguir o povo. E nós sabemos que ele envia os seus soldados, e o objetivo é levar o povo contra o mar, e destruir o povo ali no mar, colocar o povo num corredor, onde eles não pudessem espalhar para a esquerda ou para a direita, e a única opção seria se afogar no mar ou voltar e ser mortos pelos soldados. Deus faz algo extraordinário, e Deus atua na natureza. Deus movimenta o mar, e faz um movimento que até então ninguém tinha visto aquele movimento, que é o movimento das águas de cima pararem, e elas andarem, encontrar ali, parar, as águas de baixo também pararem, como se tivesse congelado tudo aquilo, para que houvesse um caminho, e o povo passasse. Deus havia feito diversos milagres, como eu já falei, mas durante a caminhada o povo estava presenciando mais um. Eu não sei quais são os milagres que você já presenciou durante a sua jornada, durante a sua vida. Eu conheço a história de muita gente que foi curada, muita gente que foi liberta, muita gente que Deus já fez algo maravilhoso em favor dessas pessoas. Mas enquanto elas estão na caminhada, Deus continua fazendo. E muitas vezes durante a nossa caminhada nós nos deparamos com situações que nós pensamos o seguinte: agora eu não tenho como nem ir para frente nem ir para trás, e eu estou sendo cada vez mais oprimido, e eu percebo que esse é o meu fim. E às vezes esquece que o Deus que nós servimos é o Deus que movimenta todas as coisas, é o Deus que mexe com a estrutura da terra, é o Deus que mexe com as nuvens, é o Deus que mexe com as estrelas, é o Deus que chama cada estrela pelo seu próprio nome, é o Deus que faz com que a natureza trabalhe em favor dos seus filhos, quando necessário for. E às vezes nós achamos, olha, nenhum homem, nenhuma pessoa pode me ajudar, ninguém pode abrir essa porta para mim, porque eu não conheço ninguém influente. Será que você não conhece o seu Deus? Ele abre portas onde não há, Ele cria circunstâncias onde todo mundo já deu uma sentença, já falou, acabou, transitou o julgado, você não pode apelar mais, aqui não cabe recurso. Mas esse é o Deus que destrava os processos. Esse é o Deus que fala o seguinte: escuta, eu estou criando uma nova oportunidade, eu estou abrindo uma nova chance. O povo chega diante do Mar Vermelho, e aí o povo miraculosamente atravessa o Mar Vermelho, e a Bíblia vai relatar que após essa travessia nós vimos uma festa, uma euforia. Só que cada vez que nós temos uma vitória, parece que em pouco tempo nós temos um choque de realidade. E a gente às vezes acorda dizendo, olha, o domingo foi maravilhoso, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã os bancos estão abertos, os cartórios estão abertos, as empresas estão abertas.
O meu currículo está na gaveta. Amanhã eu preciso resolver um problema. Eu preciso enfrentar uma realidade amanhã. E é como se a gente tivesse esse choque de realidade e a gente saísse do momento de euforia e caísse nisso aí. Com o povo aconteceu a mesma coisa. Eles tinham que entrar pelo deserto de Sur. Atravessou o Mar Vermelho, mas eles tinham que passar pelo deserto de Sur. A gente gostaria muito que Deus dissesse para nós o seguinte: olha, desde que você aceitou o meu filho como Salvador, eu vou criar um segundo jardim do Éden para você, especialmente. E cada um de vocês terá um jardim do Éden particular. Não haverá deserto. Só que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e Ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, no mundo tereis aflições. Senhor, mas é essa a promessa? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês podem ter momentos alegres, vocês podem ter momentos vitoriosos, mas tenham essa certeza, o mundo aqui é lugar de aflições. Eu fico muito desconfiado quando eu chego perto do irmão e falo: e aí, irmão, como é que está? Só vitória, pastor. Eu penso: meu Deus, eu estou num perrengue danado. Será que eu não estou crente mais não? Eu estou perdendo tantas. Faz tempo que eu estou perdendo de goleada, Deus. Porque a realidade que nós enfrentamos é essa. E mesmo com essa realidade, tem muitas pessoas que não anseiam pelo céu. Tem muitas pessoas que não querem pensar em Jerusalém celestial. Tem muitas pessoas que não estão com medo de perder a glória do porvir. E estão levando a vida, como diria a vida do filho pródigo, dissolutamente. Mas Deus mostra para o povo hebreu o seguinte: ó, não tem recurso, vocês têm que entrar pelo deserto, e esse deserto, ele é uma fortificação, vocês terão que lutar para passar por ele, vocês terão que enxergar bem para passar por ele, vocês terão que serem disciplinados para passar por eles, vocês terão que ter fé para passar por ele, vocês terão que estar preparados e maduros para passar por ele. Por que será que muitas pessoas se desviam nas primeiras provas? Por imaturidade espiritual. Paulo fala o seguinte: olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas agora eu cheguei a ser grande. Eu deixei as coisas de menino. Antes ele fala para a igreja de Corinto: eu quero falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso porque vocês são carnais. Palavra dura de Paulo, mas Paulo tinha que dar um choque de realidade naquela igreja. E ele tinha que dizer: o que se espera é que a gente mude de etapas. O que se espera é que a gente feche um ciclo e passe para o outro. Hoje nós temos uma classe conhecida como adultescente. Adultescente, que são aquelas pessoas que entraram na faixa de 40 a 50 e não querem largar a casa da mamãe, não abrem mão do mingauzinho de maisena que a mamãe faz, não abrem mão da mamãe passar a sua roupinha, 40, 50 anos de idade. O que é que se espera? É que a gente, no nosso desenvolvimento, a gente feche os ciclos. Passei a primeira infância, a segunda infância, eu passei a adolescência, cheguei a ser jovem, agora eu me tornei adulto. O que se espera é isso. E na fé não é diferente. E o deserto é que vai mostrar quem mudou de fase, não. E as provações, ou são as provações do deserto, é que vão dar o relatório. Quem foi que passou de fase? Quem mudou de fase? Foi naquele deserto que um dia Agar foi abandonada. Gênesis 16, a palavra vai registrar isso. Foi naquele deserto que Agar chorou. Foi naquele deserto que Ismael chorou.
Mas foi naquele deserto que Deus enviou o recurso para Agar e para Ismael. E por causa daquele deserto, Deus os transformou num grande e poderoso povo. Deus fez promessas. Deserto é lugar de cuidados. Pastor, eu estou passando uma provação. O que é mais importante? É ao final eu dizer o que eu aprendi com essa provação. Eu melhorei no que depois disso que eu passei? Eu fiz uma autoavaliação. Essa provação, ela é espiritual ou ela é colheita? Ou foi eu que semeei uma semente ruim e agora eu estou colhendo? O deserto é lugar da gente ter cuidados. Mas deserto também é lugar de ilusão. As pessoas começam a ter visões, vertigens. As pessoas começam a enxergar coisas que não existem. E tem muito crente que começa a enxergar coisas que não existem no bloco de promessas e orientações que Deus tem dado para a sua igreja. Porque eles estão vivendo no deserto. E eles estão deixando o calor do deserto espiritual confundi-los. Deserto é esse lugar de provação. O objetivo era a terra que manava leite e mel. O objetivo era esse. O objetivo era entrar numa terra, receber uma gleba de terra e dizer: aqui eu vou plantar e aqui eu vou enriquecer, porque foi isso que Deus prometeu através de Moisés. Este é o resultado que nós queremos. Não é possível você chegar num resultado sem passar por um processo. Às vezes a gente fala assim: não, mas o irmão contou um testemunho lá no culto. Que coisa, eu chorei quando ele contou. Eu gostaria de ter um testemunho desse para impactar a igreja. Mas você gostaria de passar pelo que ele passou? Não, pastor, eu só queria o testemunho. Não tem jeito. Nós precisamos entender que o objetivo era a terra que manava leite e mel. Mas havia um caminho a ser percorrido. Eu vejo uma orquestra cantar, um coral cantar, eu fico pensando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, eu gostaria de chegar ali e cantar. Chegar e tocar. Mas aí eu escuto alguém dizer o seguinte: você sabe tocar? Ah, mas deve ser fácil, porque eles tocam com tanta facilidade. E aí você chega e fala: você ensaia quantas vezes por mês? Não, irmão, eu ensaio 5 horas por dia. Misericórdia, o cara falta fazer isso aqui, né? Cruzar, fazer a cruz no peito. Misericórdia. Você ensaia isso tudo? É o processo. Tem crente que quer ser poderoso em Deus, mas não quer passar pelo processo. Tem crente que quer ganhar a cidade inteira para Jesus. Não, quando fala que alegria, né? Vamos ganhar a cidade para Jesus. Mas você vai entrar no processo, irmão? Pastor, qual que é o processo? Não, o processo é a gente fazer evangelismo. É a gente fazer uma campanha de convidados. De todo domingo, cada um trazer 3. Nós somos 150, por exemplo. Se cada um trouxer um, nós já somos 300. Nós somos 300, se cada um trouxer um, já somos 600. E daqui a pouco o pastor Laílson fala: o que eu vou fazer com a igreja? Eu vou crescer para frente ou vou crescer para trás? Porque o processo é esse. O processo é esse. E a gente às vezes se entusiasma com muitas coisas, mas não diz: eu estou aqui, pastor. Eu estou parte do processo, eu faço parte, eu tenho o sentimento de pertencimento nisso aqui. Essa igreja me pertence, esse ambiente me pertence, esse ambiente me faz bem, esse ambiente me dá saúde espiritual, e eu quero que outras pessoas também tenham isso. Então eu estou vivendo o processo. Às vezes nós não conseguimos avaliar isso, mas Deus sabe perfeitamente quem está vivendo o processo e quem não está. E esse é o problema. Aí, olha, nós temos o deserto de Sur, só que nós temos um alento.
existe Mara. Mara vai ser o lugar que nós vamos desmontar um pouco o acampamento e nós vamos beber água. Ali nós vamos renovar as nossas energias. É como se a gente dissesse o seguinte: não, eu estou indo, mas vai ter, em Minas tem muito, vai ter o Graal. O Graal tem comida boa, tem banheiro limpo. O Graal tem tudo isso. Então a viagem é longa, mas nós vamos parar no Graal. Olha, a viagem é longa, mas nós vamos parar em Mara. Maravilha, gente, nós vamos parar em Mara, vamos embora, vamos embora. Nós idealizamos as coisas. Nós colocamos certas coisas na cabeça e às vezes falamos para Deus: Deus, é isso que eu quero, então realiza. Deus, é isso que eu quero, então prepara. Mas Deus tem os mecanismos de educação do seu povo. Aquele povo era um povo escravo, era um povo que precisava ser domado, era um povo que precisava ser disciplinado, era um povo que precisava ser provado. E Deus não preparou o Graal para eles naqueles dias, Deus preparou Mara. E eles param ali em Mara e vão, e quando o primeiro bebe água e fala: estou com um problema, essa água está muito ruim, será que eu estou doente? Se não tivesse sentindo o gosto, diria hoje outra coisa, né? Será que eu estou com Covid? Porque essa água está com gosto estranho. Aí vem o segundo, vem o terceiro, aí de repente: Moisés, esse lugar não é lugar para a gente acampar, Moisés. As águas daqui, elas não podem ser bebidas, Moisés. Isso é muito amargo, ninguém suporta isso. Durante a sua jornada, quantas vezes que certas situações amargaram a sua boca? Na sua família, quantos incidentes ocorreram que você sentiu a sua boca amarga? No seu ministério, quantas vezes aconteceu alguma coisa que amargou a sua boca? Isto é próprio da nossa vivência humana, fazendo a obra de Deus e andando para Canaã celestial. A diferença está como que você lidou com isso. Quais foram as suas reações? Você esperneou? Você falou: Moisés, você quer matar a gente envenenado? Moisés, você não tinha outro lugar para parar, Moisés. E ali em Mara, o povo pecou. E ali em Mara, o povo falou mal de Deus, falou mal de Moisés. E Deus diz: Moisés, fica tranquilo, porque eu estou assumindo isso aí. E é como se eles estivessem ofendendo a mim, Moisés. Mas eu vou te dar o recurso. Tem uma árvore ali, pega essa árvore, tira um galho dela, alguma coisa assim, as folhas, e jogue na água, Moisés. Jogou e as águas foram curadas. Nós todos entendemos ali como um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo na nossa vida amarga. Só que os momentos amargos da vida, os momentos que a gente pensou que seria de lazer, mas na verdade foram momentos difíceis. Difíceis na família, difíceis do trabalho. Às vezes você pensou: agora eu vou chegar ali, vou trabalhar e vai estar tudo bem. Só que existem outras pessoas ali, diferentes de você. Mara é lugar de confirmação. Você quer continuar o caminho? Você quer voltar para o Egito? Mara é lugar de se estabelecer regras. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Os momentos mais valiosos para a nossa maturidade são os momentos de conflitos, de, às vezes, decepções, os momentos de lutas. São os momentos que nos dão envergadura, musculatura emocional, musculatura espiritual. Às vezes Deus quer te dar uma musculatura espiritual e na primeira aprovação você derrete. Como é que Deus vai te fortalecer?
Como é que Deus vai te trabalhar? Como é que Deus vai te tailar? E às vezes Deus quer que você seja uma bênção, daí a 5, 10 anos na vida de alguém, mas você não aceita ser trabalhado por Deus. Você não aceita Deus usar ali a aprovação para que você cresça e amadureça. Mara, é a oportunidade para confirmar Deus na relação. Olha, eu passei por luta muito grande, mas por incrível que pareça, eu nunca senti uma paz tão grande como naquele momento de provação. Então você estaria confirmando que Deus estava com você na relação. Deus pega Daniel, que é tratado como queridinho no céu. O anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, amado, você é amado de Deus. Muito bem amado, queridinho do papai. Entretanto, Deus deixa Daniel ser jogado na cova dos leões. Deus permite que ele esteja ali. E é isto que muitas vezes Deus faz com a gente. Só que Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos deixa só. Como nós ouvimos aqui hoje, teve um tempo que Jesus andou entre os discípulos, teve um tempo que Jesus se apresentou no meio deles, mas quando o Senhor partiu, Ele foi e fez o propósito de estar dentro deles, dentro de cada um de nós. E é por isso que a paz não é uma ausência de guerra, não é ausência de conflito. A paz é a convicção de que nós temos Deus no nosso coração. É interessante que Mara também é o lugar que Deus prepara cura para nós. Todas as vezes que nós enfrentamos dificuldades, nós somos confrontados com diversos pensamentos. A gente começa a pensar: nessa hora que eu preciso tanto, eu achei que fulano era meu amigo, nem ligar ligou. E aí às vezes cria uma mágoazinha. Olha, eu tenho um parente que podia nessa hora abrir uma porta e falar assim: ó, deixa comigo, você não vai ter problema. Esse parente não se apresentou. E aí a gente começa a estabelecer o rol das pessoas que foram injustas conosco, que não nos retribuíram pelo que nós fizemos. E aí muitas vezes vem uma torrente de amargura, vem uma torrente de tristeza, de agonia, de decepção, de mágoa, de cólera. E aí nessas horas a gente tinha que falar: Deus, eu sei que eu posso confiar no Senhor. Eu sei que é o Senhor que é aquele que pode fazer por mim, conforme a leitura desta noite. Conforme a leitura que nós fizemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não podemos confiar nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não irão nos ajudar. E às vezes Deus tem uma disciplina para fazer conosco, e nós queremos que alguém nos livre da disciplina. E eu vou dizer mais para os irmãos: tem crente que tem que passar por disciplina mesmo, e às vezes nós agimos como aquele cônjuge que não deixa o outro corrigir o filho. A hora que o pai vai corrigir o filho, a mãe entra na frente, ou vice-versa, e o filho sai tranquilo, com o mesmo comportamento. E às vezes Deus quer disciplinar, e a gente fala: não, Deus tem misericórdia dele. E ele cresce como um bebezão mimado. E aí Deus fez isso. Deus curou as águas, Deus estabeleceu leis, Deus colocou regras, Deus se manifestou, e aquele povo seguiu viagem. Aquele povo seguiu viagem. A vida cristã não é só comemoração. Elias fez algo extraordinário. Choveu fogo do céu, matança de idólatras. E pouco tempo depois, você não vê Elias num churrasco comemorando a vitória. Elias está fugindo desesperado.
abate sobre ele uma síndrome de pânico, e ele começa a ver os fantasmas do risco, e ele foge. Um esgotamento emocional e espiritual. Há um hino da Ludmila Feber, que ela diz no hino: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. A gente às vezes esquece que nós vivemos uma guerra constante. Não tem tempo para comemoração. Não tem tempo. E aí, o povo comemora, o povo entra no processo de revolta, mas aí Deus fala: eu gosto de movimento, vamos andando. E aquele povo sai, e aquele povo chega até Elim. Elim, lugar de descanso. Elim estava a uma distância de Mara, entre 11 e 12 quilômetros. 12 quilômetros você faz a pé em mais ou menos 2 horas, se você for bom para andar. Faz 12 quilômetros em 2 horas. E aquele povo quase sucumbiu em Mara, por causa de águas. E qual era a surpresa que Deus tinha preparado para Elim? Qual foi a surpresa que Deus havia preparado para eles quando chegassem? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu quero que você medite nesta noite. Quantas vezes que você estava a 2 horas de distância do melhor que Deus tinha preparado para você, e você desistiu em Mara? Quantas vezes que você já estava com a mão na bênção, e de repente, o amargor de Mara te fez desfalecer? Elim era um oásis, 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto às águas, água fria e sombra fresca. Que lugar maravilhoso! Não precisamos nem de Canaã, tem Elim. Nós já acampamos aqui em Elim. Só que por mais confortável que fosse Elim, Deus havia dito: movimentem, andem. Às vezes, nós olhamos para a situação que nós nos encontramos e pensamos assim: mas eu nunca estive tão bem. Eu nunca estive tão bem profissionalmente. Eu nunca estive tão bem no ministério. Eu nunca estive tão bem como eu estou hoje na igreja, atuando como estou. Eu nunca estive tão bem no meu casamento. Eu nunca estive tão bem como estou agora na minha relação com os filhos. Só que isso está longe de ser o que Deus preparou para você na glória. Mara mata, sucumbe, mas Elim também é um risco. Tem crentes que entraram num período de zona de conforto, que eles, eu estou falando isso aqui, mas não é para aqui. Pastor, então por que o senhor está falando? Não é para aqui na minha visão humana. Às vezes tem crentes que eles agem como clientes na igreja. A igreja, ela pode ter diversas conotações. Para alguns, a igreja é um hospital. Elas chegam feridas, machucadas, e aí, de repente, elas são curadas, são abençoadas, são
revigoradas, e elas acabam prosseguindo com um outro aspecto. Há algumas pessoas que a igreja para elas é como se fosse um mercado. Tudo que elas precisam estão aqui. Aí elas chegam e falam: pastor, ora por mim que eu preciso comprar um carro. Ora por mim que eu preciso comprar uma casa. Ora por mim porque eu preciso comprar móveis novos para minha casa. A igreja é como se fosse um mercado. Para outras pessoas, a igreja é como se fosse um hotel. Aí elas chegam, elas sabem que vai ter o café da manhã na hora certa. Elas saem, resolvem as coisas da vida, voltam, a cama está esticada, tudo está limpo de novo. E ainda tem aquelas que acham que a igreja é um self-service. Elas chegam e falam: eu gosto da orquestra, então vou me alimentar da orquestra e vou embora. Outros: eu gosto quando o Laílson canta, então vou me alimentar. Olha, eu gosto quando o grupo canta, vou me alimentar. E outros que gostam da palavra. Nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja é você. A igreja sou eu. E é por isso que se alguém chegar para você e perguntar: escuta, como é que foi o culto hoje? Você vai dizer: olha, eu sei do meu. Dos outros eu não sei. Porque cada um apresenta o seu culto. E Deus avalia o culto de cada um de nós. Deus avalia. Dois homens não vieram para adoração? E o Senhor disse que um deles chegou e bateu no peito e falou assim: olha, eu te dou graças, viu, Deus? Porque eu não sou igual esse aqui, ó. O Senhor sabe como é que esse cara aqui é complicado. E vou dizer para o Senhor: não é só como esse não sou nem como os demais. Eu jejuo, eu faço isso, isso e isso. E aquele outro diz que ele nem ousou se aproximar, abaixava a cabeça, e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí a pergunta vai ser: quem saiu justificado? Quer dizer que cada vez que eu e você chegamos ao culto, nós estamos passando sobre o crivo de Deus, porque o culto é direcionado para Deus, o culto é cristocêntrico, e o Senhor tem a régua para dizer: eu aceito o seu culto, eu não aceito o seu culto. E essa é uma responsabilidade minha, de voltar para casa dizendo: eu cultuei ao meu Deus nesta noite, eu senti no meu coração mover do Espírito Santo, eu senti a palavra falar ao meu coração, eu senti Deus mover a minha vida, eu volto para casa pronto para recomeçar a minha semana. Por quê? Porque o culto, diz a palavra aos Romanos 12, o culto ele é racional. O culto nos chama para o entendimento, o culto nos chama para o questionamento, o culto nos chama para a inteligência, e nós dizermos: eu sirvo a um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, eu sirvo a um Deus inteligente, eu sirvo a um Deus que perscruta o coração e a mente de todos nós. Então não basta eu fazer apenas a pose de um cristão, o Senhor está sondando o meu coração, e essa inteligência de Deus deve me responsabilizar, deve me chamar a uma nova postura, deve me chamar a uma nova conduta, deve me chamar a mudança de processos, se eu quero ter um resultado satisfatório. Deus permitiu que o povo passasse em Mara. Existe vontade, já estou indo para o término, vontade permissiva e vontade diretiva de Deus. As coisas que nos acontecem, nós precisamos questionar: será que isto é resultado de uma decisão minha? De uma precipitação minha? Será que isto é porque Deus está permitindo para que eu aprenda algo, para que eu cresça? Será que isso é uma armadilha do diabo? Nós precisamos entender por que eu estou em Mara. Mas nós também precisamos entender: ninguém passa a vida toda em Mara. Uma hora a pessoa sai de Mara e vai parar em Elim. E quando ela parar em Elim, ela
terá água à disposição, sombra à disposição e o revigoramento emocional, espiritual e físico. Mas a pessoa também tem que entender, por mais confortável que seja Elim, Elim é local de passagem. Eu vou usufruir de Elim por um tempo e eu vou sair dele. Por quê? Porque eu tenho um destino melhor. É preciso que a gente pense o que Deus tem preparado para nós. É preciso nós entendermos que Deus tem algo muito melhor do que o maior conforto que tem nesse mundo. A vida do cristão não é um parque de diversão. A vida do cristão não é um momento de lazer. A vida do cristão é uma luta e uma batalha constante. O apóstolo Paulo fala muito isso. E a palavra dita pelo profeta Miqueias, no capítulo 2 e no versículo 10, diz assim: levantai-vos. Miqueias 2 e 10. Levantem-se e vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Pastor, mas hoje está tão bom. Você entra num aplicativozinho, você já pede a janta, 10 minutos depois, meia hora depois, já chama na campainha, entrega, você come tranquilo, você não tem que ter trabalho. Pastor, mas está tão bom, eu sinto uma dor, eu ligo na farmácia, eles mandam entregar. Pastor, eu quero ir para a Olímpia, eu simplesmente vou lá, marco, divido em 10 vezes e vou com a família para a Olímpia. Mas nós vivemos num mundo onde o diabo é o maior marqueteiro que existe. E ele faz uma embalagem para nos iludir e achar, assim como alguns que o inferno é aqui mesmo, tem pessoas que acham que isso aqui é um céu. Mas não é isso que Deus preparou. Deus preparou para nós, na glória, um lugar especial, que nenhum de nós, nem mesmo o discípulo amado, conseguiu descrever da maneira que ele gostaria, porque ele falava, é semelhante, é parecido, de tão glorioso que era o céu, visto por João. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Então eu quero te convidar nesta noite, para você entender que muitas das coisas que nós vemos é apenas uma mera paisagem, porque Deus disse, olha, tudo está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. E o remédio, que até então não há, ele será aplicado a partir do momento que a igreja for arrebatada. E sendo ela arrebatada, vai começar um processo de uma certa forma, de disciplina ou de cura, porque Deus vai trabalhar a disciplina ou trabalhar a cura através da disciplina, exterminando de uma certa forma. Mas o cristão, ele para e pensa, hoje é domingo, e eu estou em viagem. Onde eu estou? Mara? Elim? Pastor, na verdade eu sinto que eu estou entrando no deserto de Sur. Muro. Mas o Senhor é aquele que derruba os muros, que destrói os muros, que manda abaixo os muros. E é preciso que você creia nisso. É preciso que você entenda que independente do estágio que você tiver, foi Deus que te resgatou, que te pegou pela mão e que te conduz por essa caminhada até a glória eterna. Ou o arrebatamento da igreja,
onde encontraremos com o Senhor nos ares, ou quando o Senhor nos chamar. Posso fazer apelo? Com a permissão do pastor, gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Nós não podemos terminar nenhuma palavra sem que antes a gente faça um apelo. Mediante a palavra de Deus, nós somos chamados a tomar uma decisão. O que nós queremos para a nossa vida? E a nossa vida começa a mudar. Nós começamos a sair de Sur. A partir do momento que a gente diz, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Todo ser humano precisa decidir-se. Todo ser humano. E eu quero te chamar nesta noite. Se você não é crente, se você não tomou essa decisão, eu quero te dar a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador, para que você passe pelo deserto, chegue a Lim, mas também não pare em Lim, que continue a viagem. Tem alguém que não é crente e quer receber Jesus? Levanta a sua mão. E eu quero orar por você nesta noite. Talvez alguém que afastou-se dos caminhos do Senhor. Às vezes na época não suportou as águas de Mara, mas que hoje pensa diferente, conscientizado pela palavra, deseja recomeçar a jornada. Tem alguém que afastou-se e quer voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Não há ninguém. Aquilo que nós oferecemos é por demais precioso, preciosíssimo. E eu vou perguntar apenas mais uma vez, tem alguém que não é crente, ou alguém que está afastado, e quer voltar para o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão. Ok. Eu quero abusar e perguntar, tem alguém que está sentindo que as águas estão amargas? Ou que a vida tem se tornado um deserto e quer mudar de fase? E está sentindo sem força e quer receber a oração? Eu vou te dar 3 minutos para você chegar aqui na frente, antes que eu devolva a palavra para o pastor. Quando nós somos confrontados pela palavra, nós somos chamados a nos reposicionar. A palavra de Deus que faz isso. Não é nenhum pregador, não é nenhum argumento humano. É a palavra de Deus que faz isso. A palavra de Deus nos chama e fala assim, ó, toma uma postura diferente. Comece a agir diferente. Comece a enxergar as coisas diferente. Faça uma leitura diferente das circunstâncias que você está passando por elas. Igreja, erga as mãos para cá, por favor. Querido Deus e eterno Pai, para sempre seja exaltado o teu nome. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo teu cuidado, porque tu és o nosso Pai. Os teus filhos chegam aqui à frente, Deus, e eles são teus filhos. E tu sabes o que passa na mente e no coração de cada um. Qualquer luta, qualquer às vezes, Pai, confusão mental, qualquer circunstância que esteja tirando a paz, tirando a segurança dos seus filhos, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga um renovo para o coração de cada um deles. Que o Senhor abra, que o Senhor clareie, meu Deus, os olhos espirituais. Que o Senhor abra, Senhor, para eles a oportunidade deles enxergarem de forma diferente. E que eles percebam, meu Deus, o teu colo, o teu braço protetor, a tua mão amparadora, Pai. Derrame da tua bênção sobre cada um deles. E abre as janelas dos céus em favor dos teus filhos, Pai. Eu te peço, meu Deus, e te dou graças. Em nome de Jesus. Amém.